ave patres et conscripti populi Romani. Salvete omnes salutatio cordialis vobis historiae Romane amantis. Imagine estar na Península Ibérica in un período anterior à ascensão de Roma no continente, ou seja, antes das togas brancas republicanas, das grandes marchas romanas e das poderosas legiões. Um tempo onde o som das espadas de bronze se misturava apenas com o canto do vento nas montanhas. E o cheiro que você percebia no ar era aquele de olivais ou de frutas como figos, romãs e uva, além de carne assada que vieram das aldeias dispersas. Essas tribos de pastores e guerreiros, e que moravam distantes entre elas, eram tribos com rara propensão para novas amizades. Mesmo assim, entre elas viviam em relativa harmonia. Agora, porém, se você achar que hoje está sofrendo com um trânsito caótico de sua cidade, imagine organizar tantos séculos atrás, naquela península do extremo ocidental da Europa, um evento entre confederação de tribos ibéricas. Ataque total! Carga! Rápido! Vamos lá! Tribos bravas, com cara de poucos amigos, com espadas futurísticas, mulheres impetuosas, crianças hiperativas, e cada uma dessas tribos sempre acompanhadas por cavalos, bem conhecidos na época por sua resistência, força e notável agilidade, características que os tornaram cruciais em conflitos e valorizados também por diferentes civilizações. Aqueles cavalos eram os ancestrais das atuais raças puro sangue lusitano, no Portugal, e andaluz, na Espanha. Nesses eventos de confraternização, não podia faltar nunca muita comida para todos os convidados e festivais religiosos refinados pela época, logicamente. Festivais politeístas para um banho de proteção divina. Tudo isso em um vilarejo simples, sem muitos recursos e em um único dia. Esta é parte da história de um povo quase esquecido, cujas vozes se perderam nas areias do tempo. Os iberos. Essa civilização desenvolveu-se significativamente durante a primeira idade do ferro, entre os séculos 8 e 5 a.C. Mas quem eram eles? Eram guerreiros ferozes, artesãos talentosos e filhos de uma terra rica em mistérios. Construíram cidades fortificadas, forjaram armas lendárias e esculpiram em pedras figuras de deuses e heróis. Sua escrita, sua língua, ainda hoje permanecem um enigma para nós. Mas a história, como o rio, segue seu curso, e o destino dos iberos estava prestes a se chocar com o de uma força imparável, impérios em ascensão que não conheciam limites.
Este não é apenas um conto de conquista, mas irá tratar também a história fascinante de como uma cultura se dissolveu na outra, deixando um legado para sempre gravado no solo da Península Ibérica. Nos próximos minutos, vamos explorar a vida, a luta e o crepúsculo de uma das civilizações mais intrigantes da antiguidade. Em um tempo distante, antes que o latim ecoasse pelo continente, a Península Ibérica era uma terra de sol e ferro, habitada por um mosaico de povos. Os celtíberos nas montanhas, os lusitanos no oeste e, no leste e no sul, entre o Ebro e o Guadalquivir, viviam os iberos. Eles não eram um único povo, mas uma tapeçaria de tribos, como os Contestani, Edetani e Oretani, que, embora diferentes, compartilhavam uma cultura, uma língua misteriosa e um modo de vida único. Gente, um lembrete rápido, mas muito importante. Seu apoio é o combustível deste canal. Para nos ajudar a crescer, basta um gesto simples, um like, um comentário com a sua opinião, ou até mesmo um olá ou obrigado se o tempo estiver corrido. Esse pequeno esforço faz toda a diferença, pois sinaliza ao algoritmo do YouTube que este conteúdo merece ser compartilhado com mais amantes de história. Muito obrigado pela sua força. Agora, sem mais delongas, vamos juntos desvendar a história do orgulhoso povo ibero. Sua sociedade era organizada em cidades fortificadas, em latim oppidum, que atuavam como centros de poder e comércio. Cada uma dessas cidades era uma entidade quase autônoma, controlada por elites locais que governavam sobre os campos circundantes. A nossa autonomia não está à venda, senador. O povo confia em nós, não em Roma. Acha que consegue governar sozinho? Seremos engolidos. Ou seja, cada cidade era praticamente uma mini-monarquia, com seus próprios chefes e leis, e todos fingindo que os vizinhos não estavam sempre de olho nas suas olheiras e cereais. Eles não tinham um reino unificado, mas eram ligados por rotas comerciais e por uma língua que ainda hoje é um enigma para os arqueólogos e linguistas. Eles desenvolveram seu próprio sistema de escrita, utilizado em moedas, cerâmicas e estelas de pedra. A vida dos iberos era profundamente ligada à terra e ao mar. Eles eram agricultores habilidosos, cultivando cereais, oliveiras e videiras. A cerâmica produzida em abundância era um testemunho de seu cotidiano, com vasos e ânforas ricamente decoradas que mostravam suas crenças e sua visão de mundo. Mas o que realmente distinguia os iberos era o domínio do ferro. Eles eram metalúrgicos excepcionais, forjando armas e ferramentas de alta qualidade, como a falcata, por exemplo, que deixou romanos e lusitanos boquiabertos. De possível origem grega ou etrusca, a falcata era uma arma curta e curva, temida em todo o Mediterrâneo, e foi copiada por seus vizinhos como os lusitanos e os mesmos romanos, da qual tiveram a ideia em criar o gládio, não muito tempo depois. De fato, o gladius hispaniensis foi adotado justamente durante as guerras contra os iberos e celtíberos, e especialmente durante a Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C. A linda falcata, se fosse usada hoje, era tão temida assim
que certamente seria proibida em qualquer feira de facas. Essa habilidade dos iberos com o metal se refletia em sua sociedade. Eles eram guerreiros lendários, cujo valor e táticas de guerrilha eram tão respeitados que seus soldados eram frequentemente contratados como mercenários por Cartago e, mais tarde, por Roma. Suas batalhas eram travadas com uma ferocidade notável, e o prestígio de um guerreiro era medido por suas proezas em combate. A religião dos iberos era politeísta, com santuários e lugares de culto, onde ofereciam esvotos, pequenas figuras de bronze que representavam fiéis, guerreiros e animais como cavalos e touros. A morte era tratada com reverência. Eles praticavam a cremação, depositando as cinzas em urnas funerárias em necrópolis, muitas vezes acompanhadas de objetos pessoais e cerâmicas, refletindo a crença em uma vida após a morte. Esse era o mundo dos iberos, uma civilização complexa, com uma arte e uma língua únicas, forjada na agricultura e no ferro. Mas a calmaria desse mundo estava prestes a ser perturbada por um vendaval que viria do mar. O anno de 237 a.C. marcou o início do fim das tradições das tribos ibéricas. Naquele ano, as tropas de Amílcar Barca, o general cartaginês pai de Aníbal, desembarcaram em Gadir, a atual Cádiz, com o objetivo de uma recuperação econômica e, em especial, de uma nova preparação militar. Através da conquista do novo território e da exploração das minas e dos civis, o alcance desses objetivos cartagineses se tornou possível. Assim, as últimas 2 décadas do século III a.C. se tornaram anos de intensa expansão cartaginesa no território, devastando progressivamente a cultura dos povos locais. O objetivo de Amílcar era claro: expandir os domínios de Cartago e encher seus cofres, esvaziados após a derrota na Primeira Guerra Púnica para Roma. De Gadir, os cartagineses iniciaram uma série de campanhas militares, avançando por um território vasto e rico em metais e terras férteis. A Península Ibérica rapidamente se tornou a base de poder, riqueza e recrutamento que Cartago precisava para se reerguer. As minas de prata, ouro e cobre na região eram o que financiava seu vasto exército de mercenários. Esta riqueza sustentou a ambição do filho de Amílcar, Aníbal Barca. A Espanha não era apenas um domínio, era o cordão umbilical que Aníbal usaria para estrangular Roma. O ataque púnico à cidade de Sagunto, aliada de Roma e localizada abaixo da linha de demarcação do Ebro, foi o pretexto que os romanos precisavam para desembarcar na Espanha e deu início à Segunda Guerra Púnica. Nesse conflito, a Península Ibérica se tornou um dos principais campos de batalha. O objetivo de Aníbal era claro: usar a Espanha como reabastecimento logístico contínuo para suas tropas na Itália, contando com o fluxo constante de soldados e moedas. No entanto, após as sucessivas e humilhantes derrotas romanas no rio Trébia e no lago Trasimeno, o Senado romano percebeu o erro fatal.
Enquanto Aníbal tivesse acesso aos recursos e recrutas da Península Ibérica, ele seria praticamente invencível na Itália. A guerra, portanto, precisava ser levada para a fonte do poder cartaginês. A estratégia de Roma mudou. Não era mais apenas sobre derrotar Aníbal em casa, mas sim sobre cortar o seu suprimento, ou, nas palavras dos generais, cortar as pernas de Cartago. Por isso, Roma enviou exércitos à Península Ibérica, e o comando foi entregue à família Cipião. Em 218 a.C., os irmãos Públio Cornélio Cipião, o pai, e Cneu Cornélio Cipião Calvo, lideraram as primeiras intervenções, conseguindo conter o avanço cartaginês e, mais importante, impedindo que reforços essenciais chegassem a Aníbal na Itália. Segundo Tito Livio, na sua obra monumental Ab Urbe Condita, Públio Cornélio Cipião foi morto na Batalha de Cástulo, ou nas suas imediações, ao sul do rio Betis, atacado por forças cartaginesas e númidas, sob o comando de Asdrúbal e Magão Barca. Cneu Cornélio Cipião Calvo foi morto 29 dias após seu irmão, quando suas forças também foram cercadas e destruídas em um combate que se seguiu à Batalha de Ilorche, também na área do rio Betis. Após a morte de ambos em combate, a tarefa de enfraquecer Aníbal recaiu sobre o jovem Públio Cornélio Cipião, o famoso africano, filho do homônimo pai. Em uma manobra audaciosa em 209 a.C., ele capturou a cidade de Nova Cartago, Cartagena, o centro administrativo e financeiro púnico na região. Essa conquista foi devastadora para Cartago, privando-a de suas minas de prata e de sua base de suprimentos. Avancem, meus irmãos! A vitória é nossa! Por Roma! A partir de então, a campanha de Cipião Africano foi focada em expulsar definitivamente os cartagineses da península. A vitória final, na Batalha de Ilipa, 206 a.C., selou o destino cartaginês na Espanha. Nesse conflito, a cultura e tradição local não interessava a ninguém. Ambas as superpotências usaram e abusaram dos povos indígenas, tecendo uma rede de alianças e traições na qual os iberos foram, em última análise, os verdadeiros perdedores. O que restava aos habitantes era resistir, negociar, fugir ou morrer, e muitos escolheram cada uma dessas opções em diferentes momentos. Após a derrota de Cartago, o Senado romano não abandonaria de jeito nenhum uma terra que se revelará uma fonte inesgotável de metais preciosos, de produtos agrícolas, de guerreiros bravos e valorosos, e de escravos. A Península Ibérica, com suas minas de ouro, de prata e de cobre, e seu solo fértil, era um prêmio valioso demais para ser ignorado. Iniciava então uma guerra de conquista implacável que duraria 2 séculos, uma das mais longas e brutais na história de Roma. A conquista da área estritamente ibérica foi dada como concluída por volta de 190 a.C., mas essa era apenas uma teoria, porque a realidade era que a resistência ibérica era feroz e persistente. Os povos nativos, adaptados ao terreno montanhoso, transformaram a Espanha num pesadelo logístico para as legiões romanas.
Em meados do século II a.C., as incursões do chefe lusitano Viriato são um testemunho vivido dessa luta. Ele, familiarizado com as táticas de emboscada, de pastor, se tornou um dos maiores líderes de guerrilha da história e causou estragos por mais de uma década. Viriato uniu diversas tribos e encontrou apoio em muitas cidades ibéricas da Bética, uma zona que, em teoria, já estava sob controle romano. A província romana da Bética, ou Hispânia Bética, corresponde em grande parte à região autônoma da Andaluzia, na Espanha moderna. Viriato derrotou legiões inteiras e só foi vencido quando os romanos, frustrados, o traíram, subornando seus próprios homens para assassiná-lo. Mesmo assim, a guerra continuou e se arrastou por gerações. A Península Ibérica consumiu um número imenso de soldados e recursos romanos. O processo completo de conquista só terminaria em 19 a.C., sob o comando do imperador Augusto, com a queda das últimas e mais ferozes fortalezas dos povos cântabros e asturianos, como Aracilum, Monte Medúlio, Penha Amaia e Monte Bernório, e a cidade de Lância nas Astúrias. O fato de que a subjugação total levou quase 200 anos é a prova mais contundente da bravura e do espírito indomável dos povos ibéricos. A conquista romana foi muito mais do que um confronto militar. Foi um processo de transformação lenta e profunda que durou séculos. Essa assimilação da mentalidade, língua e tradições romanas, chamada de romanização, não se deu de forma uniforme. Os romanos se concentraram em controlar as áreas que mais lhes interessavam: a faixa costeira mediterrânea, os centros urbanos estratégicos como Tarraco e Cartago Nova, as zonas de mineração como a Serra Morena e as principais vias de comunicação, como a Via Augusta. No resto do território ibérico, os povos nativos mantiveram por muito tempo seus costumes, instituições e língua. Curiosamente, muitos dos elementos materiais que associamos aos iberos, cerâmicas com decorações figurativas, moedas e inscrições em alfabeto ibérico, vêm justamente desse período em que os romanos já dominavam grande parte da região. A cultura ibérica, então, não se extinguiu de repente, mas sim se dissolveu lentamente no vasto mar cultural romano, com elementos se misturando e se adaptando. Uma nova identidade híbrida então nasceu, nem totalmente ibérica, nem totalmente romana. A sociedade e economia ibéricas foram profundamente alteradas. As cidades que resistiram aos romanos foram destruídas, enquanto aquelas que se renderam foram respeitadas, com seus governantes confirmados em seus cargos. Afinal, os romanos não tinham pessoal suficiente para substituir todas as autoridades locais, preferindo cobrar pesados tributos em prata e homens, e permitir uma autonomia quase total. Essas elites locais foram as primeiras a adotar os costumes romanos, conscientes de que essa transformação era irreversível. O bronze de Ascoli, uma placa de bronze encontrada na cidade homônima de Ascoli, na Itália, contém só nomes de guerreiros iberos que participaram de uma batalha junto ao exército romano. Esta placa é um documento excepcional que ilustra essa mudança de forma inquestionável. Ela concede a cidadania romana a este grupo de cavaleiros ibéricos, e vemos que enquanto os pais ainda têm nomes indígenas,
os filhos já adotaram nomes romanos. Esse pequeno detalhe nos mostra o exato momento em que uma mudança onomástica ocorreu, uma prova de uma romanização que se aprofundava a cada nova geração. A ironia histórica é que os iberos se tornaram, literalmente, soldados do mesmo império que havia destruído suas cidades. Heróis e subjugados ao mesmo tempo. O exército romano foi um motor crucial da romanização, e de duas maneiras distintas. A primeira é que milhares de jovens ibéricos se alistaram como forças auxiliares, adotando o latim e os costumes itálicos. A segunda é que os romanos fundaram cidades para seus legionários aposentados, e a primeira dessas cidades foi chamada de Itálica, onde soldados feridos foram assentados, e logo se tornou um centro de influência. Uma pequena Roma, que irradiava sua cultura para as áreas circundantes. As ruínas de Itálica se tornou de um ponto turístico, situado nas proximidades da atual Sevilha. As novas modas arquitetônicas também se espalharam. As casas ibéricas começaram a ser construídas à maneira romana, com pátios internos e pisos de mosaico. Em santuários e locais de culto, templos com colunas e elementos clássicos surgiram ao lado das tradições locais. O famoso mosaico de Alcudia de Elche, do século I a.C., tem nomes ibéricos escritos em latim, um testemunho vivo dessa fusão cultural. Até a antiguíssima tradição das esculturas zoomórficas ibéricas, como as de Osuna, passou a representar depois legionários com vestimentas romanas, mostrando uma clara adoção da estética dos conquistadores. Os iberos agora decoravam suas cidades e celebravam os deuses dos romanos, bem diferente de antes, quando mal podiam ouvir falar deles sem querer sacar a espada. Até mesmo a língua, a escrita e as moedas ibéricas também sofreram a transformação romana. A escrita ibérica, embora ainda usada e até expandida para novos suportes, acabou por ser suplantada pelo latim. As moedas, inicialmente com símbolos indígenas, gradualmente adotaram modelos e inscrições latinas. Essa mudança não foi uma imposição abrupta, mas um processo de adaptação, com centros urbanos ibero-romanos como Baetulo, Badalona, cunhando moedas com figuras ibéricas, mas já com o nome em latim. A cultura ibérica, com suas tradições, sua arte única e sua língua misteriosa, não desapareceu da noite para o dia. Ela se fundiu, se adaptou e se transformou, se tornando a base da cultura hispano-romana que, mais tarde, daria origem às nações modernas de hoje da Espanha e do Portugal. Seus modos de vida se tornaram uma lembrança distante, mas o legado de sua resistência e sua capacidade de adaptação permaneceram para sempre nas terras da Península Ibérica. Chegamos ao fim de nossa jornada. A história dos iberos nos lembra que a memória de um povo não se apaga de uma só vez, mas se transforma lentamente, como as cinzas que se misturam à terra. Os iberos, que um dia foram guerreiros ferozes e orgulhosos guardiões de sua própria cultura,
se tornaram parte do vasto e complexo tecido do Império Romano. Se você que nos assiste tem raízes na Península Ibérica, saiba que o legado desses valorosos povos antigos corre em suas veias. O espírito de resistência, a paixão pela terra e a herança de uma cultura rica e vibrante estão presentes até hoje na língua, na arte e no caráter do povo ibérico. Agradeço por me acompanhar nesta jornada através do tempo. Este canal é feito para todos que, como nós, são apaixonados pela história e pelos segredos que ela ainda guarda. No nosso próximo vídeo, viraremos a página para conhecer um novo herói romano. Um homem que, em meio ao caos da República, nos ensinou o verdadeiro significado de virtude e dever cívico. Falaremos sobre Lúcio Quincio Cincinnato, o general que largou o arado para salvar Roma e, após a vitória, renunciou ao poder absoluto para retornar novamente à sua simples vida de agricultor. Ele foi um autêntico exemplo de virtude cívica e de simplicidade. Também ficou famoso por demonstrar que o verdadeiro poder não está em acumular riqueza ou alcançar posições políticas elevadas, mas em servir a comunidade com integridade e desprendimento, qualquer que seja o serviço oferecido. Fique em paz. Vejo você no próximo vídeo de Cincinnato e ad maior semper.